Boa tarde, meu nome é Luísa. E o meu é Maria Clara, somos do curso de Zootecnia, e o nosso tema é Os Filhos da Mãe, a partenogênese como forma de reprodução em animais. O que é a partenogênese? Esse meio de reprodução, ele se refere ao desenvolvimento de um embrião que é feito a partir de um gameto feminino que não é fecundado. Apesar de não ser fecundado pelo espermatozoide, pode haver o processo copulatório e também existir o sêmen, porém, ele não fecunda o óvulo feminino. Esse meio de reprodução, ele pode ser realizado em alguns animais livres na natureza ou também pode ser estimulado por técnicas laboratoriais. Essa forma de procriação, os gametos femininos são capazes de dar origem a novos indivíduos sozinhos. A partenogênese ocorre de forma natural, em plantas e animais, invertebrados como abelhas e pulgas, e vertebrados como lagartos, salamandras, peixes e serpentes. Ocorre em espécies ameaçadas de extinção e em zonas onde não há presença de machos, como em ambientes isolados. Temos como exemplo as ilhas oceânicas. Em muitos casos, é apenas uma possibilidade eventual, sendo a reprodução com contribuição gênica do macho a mais comum. Essa mudança pode surgir como resposta a condições ambientais. As vantagens da reprodução por partenogênese pode ocorrer para espécies que permanecem em um ambiente que possui baixa disponibilidade de machos ou para espécies que estão colonizando um novo ambiente. Apesar de não conter variabilidade genética, pode ser vantajosa porque não permite que as espécies saiam de extinção. A partenogênese se diferencia da reprodução sexuada, pois nela o desenvolvimento se dá a partir de células gaméticas, necessário para o desenvolvimento do óvulo. Já a reprodução assexuada se dá a partir do processo da mitose. Há 3 tipos de partenogênese. Ela pode ser de forma obrigatória, onde a reprodução ocorre de maneira exclusiva e assexuada, e a partenogênese facultativa, quando o animal consegue descendentes fazendo sexo ou não, e pode ser também do tipo cíclica. Os descendentes gerados podem ser do tipo arrenotoca, que é quando os ovos desenvolvem apenas machos, telitoca, em que os ovos desenvolvem apenas fêmeas, ou deuterótocas, quando há fêmeas e machos nos óvulos desenvolvidos. Temos a partenogênese em abelhas, que são as mais comuns. Ela estabelece relação intraespecífica harmônica. Tem a comparação entre os tipos anatômicos de indivíduos, as rainhas, as operárias e os zongões, com a diferença genética entre si, influenciando na divisão de trabalho entre os organismos. Enquanto as rainhas e as operárias são geradas a partir de ovos fertilizados, os zangões formam-se por ovos que não foram fecundados. Nesse caso, os machos são adultos haploides e as fêmeas são diploides. Um outro exemplo de partenogênese que nós temos em animais é o dragão de Komodo, em que há registros de fêmeas que se reproduziram em cativeiro sem o contato do macho há mais de 2 anos.